Está começando mais um Cineclube. No programa de hoje vamos analisar o filme O Pequeno Príncipe, do diretor Mark Osborne. No filme, uma garota acaba de se mudar com a sua mãe, mas o problema é que ela é uma mãe muito controladora e obsessiva, daquelas que definem antecipadamente todos os passos da filha. Mas no fundo, ela apenas quer que ela passe em uma escola conceituada. Entretanto, um acidente faz com que a menina se torne amiga do seu vizinho, um senhor que lhe conta a história do pequeno príncipe, que vive em um asteroide com a sua rosa. Lembra daquele livro que líamos na escola? A cobra que comeu o elefante ou é apenas um chapéu? O senhor conta que conheceu este pequeno príncipe e com ele pôde refletir sobre vários assuntos e viver uma grande aventura. O debate é com a professora Daniela Sampaio, doutora em Educação da UFC e professora de Psicologia aqui na Unifor. E o debate vai começar agora. Olá, está iniciando mais uma vez o programa Cineclube Unifor. O Cineclube é uma atividade de extensão universitária. Ele acontece toda quinta-feira durante o semestre letivo na Sala A da Videoteca da Unifor. A gente está aqui começando um esquema novo, um cenário novo. É um prazer muito grande, queria agradecer a presença de todos. E a nossa convidada, a professora Daniela Furlani, está aqui para debater com a gente o filme O Pequeno Príncipe. A Daniela é psicóloga, professora de psicologia aqui da Unifor e doutora em educação pela UFC e trabalha com terapia infantil, com crianças. Então, acho que bastante adequado, né, para falar sobre esse filme. Dani, queria te deixar bem à vontade para comentar, enfim, começar a falar suas impressões iniciais, né? Filme cheio de simbolismo, sim, tem muito material, né? Queria agradecer o convite, agradecer a presença dos alunos que aqui estão, né? E esse filme nos faz pensar muito sobre valores, né? Sobre modo de vida, sobre como estão vivendo nossas crianças, sobre como está acontecendo essa relação adulto-criança, né? O contexto da educação, o contexto familiar. E eu achei uma sacada muito boa do diretor intercalar o novo com o velho, né? Ele faz isso na forma da filmagem, trazendo, né, o entrelaçamento entre a história do Pequeno Príncipe, um clássico da literatura popular, né? E faz uma relação dessa história com uma história, né, de vida de uma mãe com uma filha. E na filmagem ele utiliza da animação, né, moderna, com técnicas, né, de filmagem moderna e também com uma técnica bem antiga de fotografar e filmar desenhos, né, imagens, né, e fazer com que eles se movimentem, né? Então isso também dá para a gente pensar nessa relação de uma vida mais simples, antiga, da infância, né, para uma adultização dessa infância que a gente vive atualmente, né? Então o novo com o velho dialogando para nos fazer pensar, né? Então acho que já parte dessa relação que eu achei bem original, bem criativa e de retratar esse clássico da literatura infantil, né? Que todos conhecem, mas a gente vai digerindo essas mensagens, né? Cada vez que eu me deparo com a leitura do livro, né? Ou agora com esse filme e filmagens anteriores que já foram feitas dele, dá para a gente tirar mais aprendizados significativos, né, de mensagens que são simples, mas ao mesmo tempo complexas para um mundo de uma aceleração que a gente vive hoje, uma vida corrida, hora para tudo, compromissos intermináveis e que isso não é mais só a realidade do mundo adulto. As crianças também vivenciam isso, né, elas também são chamadas a comparecer, também são exigidas dessa performance, né, dessa vida louca que a gente corre, e aí isso é retratado bem na trama da meninazinha, né, de como ela enfrenta tudo isso, né, e como é que ela consegue sobreviver, né. E aí, assim, outra coisa que me chama bem a atenção também é quando ela chega nessa cidade, né, a mãe coloca que ela tem um objetivo de vida de passar numa escola renomada, né, de uma escola que era tida como a escola que ia fazer ela um adulto formidável. E se a gente for pensar na educação hoje em dia das crianças, algumas escolas, né, algumas condutas dos pais, de educadores, também levam
a isso, né? Claro que o filme mostra isso de uma forma exagerada, né? Para chamar a atenção. Mas as crianças no processo de escolarização, elas também desde muito cedo são tomadas de uma responsabilidade que a gente questiona até que ponto essa responsabilidade ela é pertinente, ela é saudável para o mundo infantil. Então, lá no consultório, quando eu atendo crianças, é comum chegar essa ansiedade, né, que a gente chama de ansiedade de performance. Então, crianças e jovens, né, que chegam extremamente ansiosos com o processo de avaliação da fase escolar, que muitas vezes são acometidos por somatizações, então crianças com falta de ar, criança com sudorese nas mãos, criança com gastrite nervosa, né? Crianças que já chegam na escola tensas e que não conseguem socializar, fazer amigos, porque não tem espaço para isso, e isso é mostrado bem no filme, né? E aí é uma preocupação você ver isso chegar cada vez mais cedo. E aí você acaba vendo nessa criança um retrato do que a gente vê nos adultos também, né? Que estão envolvidos no trabalho de uma forma cega, né? E aí essa mãe faz isso com essa criança e ela coloca, né, no início que assim, na sua vida não vai ter espaço para o acaso. E a primeira cena, quando a gente faz o enlace da história do Pequeno Príncipe com ela, foi uma cena que foi de um acaso. Foi a peça do avião que desmontou e adentrou a casa dela, né? A primeira cena logo desfaz tudo, né? Tudo. Desmonta, entra uma hélice pela parede, desmonta o plano de vida, toda aquela organização, tudo. Né? Quer dizer, o acaso não pede licença. Não. Né? E se a gente for pensar na infância, a infância é essa espontaneidade do acaso, né? A criança vai construindo a partir daquilo que vai surgindo, a partir da curiosidade, a partir da construção de querer se apropriar. Não dá para ser uma infância, né, que eu vá programar tudo que ela vai fazer, o que ela vai sentir e o que ela vai pensar, né? Muitas vezes é o que os adultos esperam. Agora, é muito curioso, assim, né? Falando do filme Sim. e da realidade, né? Já que você já fez a ponte, essas mães que existem por aí e essas escolas, elas, a princípio, a gente acredita que são bem intencionadas, elas Sim. querem o bem para as crianças e não percebem que estão adoecendo, que estão... A gente entra numa lógica de aceleração, né, que muitas vezes é um padrão que a sociedade exige e que, sem pensar criticamente, as pessoas acabam seguindo esse padrão. Não existe nenhuma reflexão, né? E até imerso nessa realidade, você tenta fugir dela e, de repente, você se depara que ela faz parte daquele modo de vida. Eu relaciono muito isso ao modo de vida urbano, né? Então, morar em cidade já é algo que interfere nessa questão da espontaneidade, do tempo, do encontro. A gente não tem tempo para encontrar as pessoas, né? Isso no filme, a cena da cidade, é uma cidade toda igual, né? Dividida, né? E não tem cores, é tudo cinza, mas se você observar, tem árvores, tem um verde. Esse verde me chamou a atenção. Eu fiz uma relação que esse verde, alguém vive sem oxigênio? Não, né? Então esse verde talvez seja a possibilidade, a esperança da gente retomar o que é essencial, né? Que é invisível aos olhos. Que é invisível aos olhos. Agora o verde também é programado, né? Tem Sim, espaço para árvore. Ele está ali dentro do esquema, né? Então acho que tem a ver com isso que você falou. Mesmo quem pensa, mesmo quem critica, acaba que está dentro de uma lógica, né? De uma vida urbana, de uma vida que nos atropela. E esse aviador? Como é que entra um aviador, príncipe, uma raposa? A figura do aviador é uma figura que talvez venha trazer essa esperança da mudança, né? Então, assim, é a própria essência da infância. Quando ela se depara com o personagem do aviador, e a gente sabe que o autor, né, da obra do Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe tem um pouco a ver com a vida dele também, né? Ele foi aviador também. Ele chega a tentar resgatar essa criança e atingir aquilo que ela tem, porque a infância tem isso, né? Então ele começa a se relacionar com ela, ele também tem uma necessidade de amizade, e se a gente for pensar, um senhor, né, num bairro de uma cidade, tem espaço para esse senhor que não está mais na idade produtiva, né? Que é esquisito, né? Sim. Que dá tchau para os vizinhos saem correndo. Sim, que foge desse padrão, mas que ele quer amizade. Quantas pessoas na cidade hoje
tem essa carência de ter amigos. E ele manifesta isso e ele também atinge a necessidade que ela tem, né? Que ela também, enquanto criança, precisa desses laços. Agora ela fica numa posição muito ambígua, né? Porque ela tem que obedecer à mãe, né? No primeiro momento ela rejeita completamente aquilo ali, né? Ela imita a mãe, né? Ela é uma mãe miniatura, né? Ela é um adulto, né? Ela é uma criança adultizada, que é muito também real isso hoje em dia. E aí eu identifico nessa mãe um estilo parental, que lá na clínica a gente entende que é um estilo parental de muita autoridade. Nesse estilo parental, que é uma forma assim, didática da gente compreender as formas, né, de educar dos pais, existe um alto grau de exigência de limites, né? Então ela tinha que fazer tarefa, tinha que obedecer horário, né? Tem o quadro de tudo que ela tem que fazer e pouca expressividade de afeto. Então você não vê no filme a cena da mãe dando um beijo nessa criança, né? Afagando. No próprio aniversário dela é tudo igualzinho, né? Os presentes. O presente já está comprado, já está programado. E é igual, né? O pai manda o presente igual. E aí, assim, essa mãe também retrata uma realidade de pais, no caso ali só tem a mãe, né? O pai está ausente, né? A gente tem uma realidade de pais, de mãe, de pai que trabalham muito, que trabalham o dia todo e que chegam em casa, né? Então, vê o filho de manhã e vê o filho à noite. Chega cansado, estressado. Chega cansado, né? E não tem mesmo esse tempo. E não tem mais, talvez, a mensagem de que o problema não é ficar adulto, o problema é esquecer, né? E muitos desses pais que entram nessa lógica esquecem que um dia eles tiveram essa necessidade, né? Que tiveram essa infância colorida. No encontro que ela tem com o aviador, cai sobre eles a capa de um balão, né? Colorido, cheio de cores, e aí a gente vê talvez a primeira vez no filme a gargalhada da criança, que é algo que, se a gente for pensar, criança gargalhar é para ser a todo instante. A criança está sorrindo, né? Uma criança saudável, ela te dá um sorriso no piscar de olhos, né? E o quarto dele também, né? A casa dele. Sim, toda colorida. Cheio de atrativos, né? Coisas novas. Para ela ver, ela encontra logo um amigo depois dele, né? Que é a raposa, né? Ela se interessa pela raposa, né? Ela é fisgada por isso, porque isso está dentro dela, faz parte da infância. Né? E a raposa no Pequeno Príncipe original tem um papel fundamental, sim, né? Que é essa ideia do cativar, né? Sim. Você é responsável, sim, por aquilo que você, sim, cativa, né? E ela parece aprender isso, né? Com ele, então ela aprende isso através da história. E na minha visão é como se estivesse adormecido nela, porque ninguém ensina isso a uma criança. Se tivesse uma criança aqui, ela vem espontaneamente, pega no teu relógio, tira o teu chapéu, né, sem pedir licença, porque isso faz parte dessa fase do desenvolvimento. Mas naquela história, a criança tem que ser acordada, aquela criança está dormindo. E nós adultos ou temos as nossas crianças interiores acordadas, ou elas estão adormecidas, mas elas existem. Você acha que tem volta? Tem como melhorar a situação? Ou enfim, a tendência é piorar? Não, eu acho que sempre tem esperança, né? A gente vive uma fase que coexistem vários modelos de ser e de existir. Nunca foi tão multifacetada a realidade. E embora o sistema recaia sobre um padrão do trabalho, da exigência, a gente também tem exemplos de relações e de pessoas que vão contra isso, né? E aí, se a gente for pensar que essa menina foi fisgada, quantas vidas e quantas crianças e quantos adultos, no meio de uma realidade louca, acordam? Você escuta isso de adultos. Mudei de trabalho, reinventei meu trabalho, encontrei um novo sentido para a minha vida. Então, essa chance de recomeçar é própria do existir, né? Então, acho que isso nunca vai acabar enquanto houver vida, né? A história Saint-Exupéry, que lá em Florianópolis chamam ele de Perry, né? Para simplificar, que a pronúncia para nós brasileiros é mais, né, diferente. Ele cria a história e na história tem pedaços da vida dele. Ele também foi um aviador, né? Existe uma possibilidade de que ele tenha morrido num acidente, sim, né? De avião. E ele traz um pouco dele
em trechos da história, né? O que torna isso bem interessante. Porque é curioso que ele não é um escritor, né? Não é um escritor, muito menos de histórias infantis. Acho que é a única obra, se não me engano, não sei se tem alguma outra. E virou uma coisa, né? Um ícone, assim, um clássico daqueles que acontecem. Ele foi publicado em várias línguas e no país de origem dele, que é a França, só foi publicado depois de 2 anos da sua morte. Então a impressão que eu tenho é que de um modo geral, as pessoas foram ver o valor da obra dele depois, né? Que ele morreu, e que isso também é comum, né? E que traz algo também de especial para... Agora, o livro original é dos anos 40, se não me engano, por aí. Quer dizer, já denunciando naquela época algo que tinha se quebrado, que tinha se perdido. Né? E parece que ele percebe o que seria essencial, né, para passar, para deixar, né, para toda a população, porque foram vários países, então mundialmente ele deixar lições essenciais para a vida. Né? É um livro que, embora seja para o público infantil, as crianças não têm o alcance de tudo o que ele quer passar na obra. Então, também chama esse adulto para ler com a sua criança, né? Eu levei minhas filhas para o cinema e a mais velha já tinha, para essa última, né, exibição, e a mais velha já tinha lido o filme. E a gente vai conversar sobre ele e ela vai descobrindo novas coisas, né? Porque o filme claramente para criança. Claro que né? Que é uma tendência também atual das animações, né? Sim. A gente exibiu divertidamente aqui no ano passado, também dá muito pano para manga. Eu digo, Márcio, que são para todas as crianças, as das crianças em idade real e as crianças que estão conosco, acordadas ou não. Quando a gente se depara com a criança, né, a gente vai entender que muito do que ela vivencia está sendo mediatizado, está sendo influenciado pelos adultos que a cercam. Então, eu nunca atendo só a criança, eu atendo a família dessa criança em sessões que a gente chama de orientação de pais. E a gente vai identificar na vida dessa criança, no cotidiano, o que está atrapalhando, o que não está funcionando bem. Se é a questão da relação dela de ansiedade com o fazer provas, ou às vezes até uma ansiedade mais generalizada, ela tem uma ansiedade na socialização, né? Você vai investigar onde é que começou a desmantelar, né? Como diz o cearense. Então, assim, muitas vezes essa criança está copiando o modelo. A criancinha do filme estava copiando o jeito de ser da mãe e a expectativa da mãe, né? E isso pode vir do local que ela estuda, do ambiente que ela está inserida, um pouco de elemento de cada um. E a gente vai tentar orientar essa família e ajudar essa criança a se reorganizar a partir do que é saudável para ela, do que ela está necessitando. Tem crianças que precisam de mais tempo de brincar. E brincar livre, não brincar só com telas, como a gente tem e é muito atual, né? As crianças ficam restritas a se divertir com telas, com videogames, e elas aparentemente são atraídas por isso, mas elas vão revelar uma necessidade, uma carência de outra coisa, de correr, de pular, de nadar, de subir numa árvore. No filme a menina é chamada a subir numa árvore e ela fica morrendo de medo, ela não tem essa habilidade, né? Então a gente vai identificar isso, ver nessa criança o que ela precisa e orientar esses adultos, muitas vezes até o contexto da escola. A gente chega a fazer visitas na escola e orientar essa escola, e as escolas surpreendem também, elas às vezes oferecem esses espaços né, que possa projetar esse brincar espontâneo, e isso está ali, mas isso não é valorizado pelos pais que estão preocupados com a prova, que estão preocupados com o livro que a escola adota, né? E que vão focar agora o olhar para uma outra coisa. Agora, assim, olhando pelo lado dos pais, da mãe no caso aqui, né? A gente também tem uma certa empatia com ela, né? É compreensível essa preocupação, né? Não é do nada que ela está preocupada, ela está preocupada com o futuro da criança, né? Uma criança que vai ficar brincando, se divertindo, o que vai ser dela no futuro, né? E hoje é uma preocupação muito grande isso, né? O que vai ser do futuro, essa história de ser um adulto fenomenal. Ser um adulto fenomenal tem várias conotações. Quando o aviador diz isso no final, né? Que ela vai ser um adulto fenomenal, é em outro sentido, né? Vai ser fenomenal como ser humano. Mas ser fenomenal hoje em dia é ter um bom emprego, né? Ter
ter um futuro estável, né? Sim, mas nem todo adulto fenomenal, ele é assim porque tem um bom emprego. A gente vê pessoas hoje com um excelente, entre aspas, emprego, mas que não estão felizes, né? E aí a escola, no filme, surpreende a garotinha, ao invés de perguntar por que ela merecia estar naquela escola, o merecer vem muito da questão de performance, né? E a banca surpreende a criança perguntando: o que é que você vai ser quando crescer? Que talvez seja essa preocupação dos pais. O que é que meu filho vai ser quando crescer? E atribui essa identidade adulto 100% ao trabalho. Ele vai ser professor, vai ser juiz, vai ser dentista, quando que a nossa identidade ela vai muito mais além do que a minha identidade de trabalho, né? Então essa criança ela sabe desenhar, ela sabe pintar, ela é amiga, ela é vizinha, né? Ela tem espaços para expressar a sua existência para além do trabalho. Um adulto saudável é um adulto que muitas vezes consegue equilibrar seus múltiplos papéis, né? Você vai ver por trás de muitas pessoas bem-sucedidas, pessoas doentes e infelizes. Bem-sucedido, o sentido de bem-sucedido é muito E aí amigo, o que é né? que você vai ser quando crescer? O que é que a gente está desejando ser quando crescermos, né? A responsabilidade do governo, a responsabilidade de nós enquanto pessoas civis, da escola, da família, e que essa aliança ela pode ser favorável quando se tem abertura para o diálogo, para a troca, né? Muitas escolas chamam essas famílias para trocar, mas aí muitos pais não têm tempo, né? A universidade abre espaço para fazer uma troca entre estudantes, né, de todos os cursos, como é o exemplo desse projeto. Então, qualquer situação onde você possa fazer da relação, do ato de se relacionar, um ato construtivo, né? E aí essa reflexão que leva ao diálogo, ela vai propor saídas, que não existe uma saída que possa servir para todo mundo como um modelo a ser seguido, né? Mas uma realidade que possa contemplar variações e diversidade, né? de situações específicas. Naquela criança ela precisava de um amigo, né? Ela estava precisando de um amigo, outra vai precisar de uma outra coisa. Dani, acho que para terminar, assim, a gente podia pensar um pouquinho no intermediário, né? No que não é nem a criança nem o adulto. A gente está aqui numa plateia de universitários, estamos começando o semestre, né? Daqui a pouco vem as provas. Como é que a gente faz para manter a criança viva? Enfim, né? Qual é a dica que você pode dar para os jovens não sucumbirem? Sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, assim, ser universitário hoje é estar vivendo e se inteirando de uma multiplicidade de oportunidades. Aqui nesse espaço a gente tem não só a sala de aula, vocês estão aqui, é um exemplo vívido disso. Então, se eu entendo que o meu processo de aprendizagem pode contemplar múltiplas experiências, a gente tem arte, a gente tem cinema, a gente tem sala de aula, a gente tem palestra, né? Eu posso entender que isso vai me dar uma sensação de mais completude do que eu achar que a razão de eu estar aqui é fazer a primeira e a segunda NP, né? Então, assim, estar aqui é poder aproveitar um universo de coisas que está bem mais além do que aquilo que parece o óbvio ou o padrão, né? Então é uma fase bem construtiva. Tem que conseguir enxergar, né? Sim. Mais uma vez, Sim. O essencial é invisível aos olhos, né? Tem que ficar atento. Muito bom. Bom, queria agradecer muito a presença, Dani. Agradecer a todos. Espero que tenham gostado, né? Belo filme. Virão outros, né? A ideia realmente da gente é usar o cinema como dispositivo para trocar ideias. São sempre todos muito bem-vindos. Tá bom? Okay. Obrigado. Espero que tenham gostado do debate. Se quiserem participar do nosso programa, as gravações acontecem todas as quintas-feiras na sala A da Videoteca da Unifor a partir de 1h30 da tarde. A gente se encontra na próxima sessão. Até mais!